Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus lhe abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e mais uma vez para transmitir uma palavra de fé e levar até você o conhecimento daquilo que acontece na Igreja do Novo Nascimento. Durante esse programa nós vamos assistir a segunda parte do testemunho da Dona Lúcia. Na semana passada ela falou um pouco, a respeito do sofrimento que passou por causa de tantos problemas e principalmente por causa do problema do filho que durante mais de 15 anos esteve viciado nas drogas, se submeteu a vários tratamentos, internações e, humanamente falando, não havia solução. E a Dona Lúcia chegou na Igreja do Novo Nascimento, enfrentando muitos problemas, vivendo situações que, humanamente falando, eram impossíveis de serem transformadas, mas graças a Deus ela perseverou, confiou nas promessas de Deus e houve a libertação do filho. Deus abençoou, tem abençoado a vida dela. Nós vamos daqui a pouco assistir esse testemunho. Quem sabe você é uma mãe, um pai que está aí sofrendo porque vê o seu filho, a sua filha, um ente querido seu se destruindo nas drogas, mas há um Deus que liberta, que transforma, que sara, que cura, um Deus que pode todas as coisas, esse Deus que criou os céus e a terra e que nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós, para nos trazer vida. Esse Deus é vivo. Eu tenho certeza que não há ninguém vivendo numa situação tão grave, tão difícil, tão impossível que Deus não possa transformar. Durante o programa nós vamos falar também um pouco a respeito do que acontecerá neste domingo, tanto às 9 da manhã como também às 7 horas da noite. Nós teremos as reuniões do Espírito Santo e vamos realizar uma oração muito importante neste domingo para um objetivo também muito importante. E no final do programa nós teremos o momento da oração. Nós vamos a um breve intervalo e depois então a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Bom, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. Daqui a pouquinho nós vamos realizar uma oração e você acompanhará, vai assistir a segunda parte do testemunho da Dona Lúcia. Hoje ela vai falar sobre as bênçãos, sobre a transformação que houve, a libertação do filho em relação às drogas, enfim, e você deve acompanhar esse testemunho que com certeza vai abençoar. No domingo, tanto às 9 horas da manhã como também às 7 horas da noite, nós teremos na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo. São reuniões direcionadas para que as pessoas tenham as suas experiências com Deus, se fortaleçam espiritualmente, possam ter um encontro com Deus, desenvolvam a salvação. Uma reunião que tem esses objetivos, ou esse objetivo principal, que é
a comunhão com Deus. Mas neste domingo nós faremos uma oração também muito importante e em favor das pessoas que estão vivendo determinados problemas, determinadas situações que vêm perdurando aí durante muitos anos em suas vidas. Você sabe que há pessoas carregando determinados problemas, vivendo em determinadas situações que os meses, os anos se passaram e a pessoa permanece naquela situação. A dona Lúcia, por exemplo, né, ela viveu aí durante 15 anos, né, numa situação desesperadora, porque o filho estava sendo consumido pelo vício das drogas, e através daquele vício toda a família foi ficando desestabilizada, a família foi ficando dividida, um problema gravíssimo que se arrastou durante muitos anos, e ela só venceu, né, através do poder de Deus. Ela venceu porque Deus agiu, operou. Caso contrário, ela não teria como vencer aquilo. Ora, existem muitas pessoas vivendo assim, às vezes uma situação adversa no casamento, né? Existem pessoas vivendo um grave problema familiar que vem se arrastando há muito tempo. Há pessoas que estão doentes, carregando uma determinada enfermidade que permanece na pessoa durante anos. Há pessoas em situações econômicas difíceis que vêm se arrastando há muito tempo. Há pessoas que vêm passando por problemas espirituais e ela vê os anos se passando e aquela situação permanece. É sempre importante lembrarmos que Deus é fiel. O salmista Davi, vivendo uma situação adversa, vivendo um momento difícil, né, ele teve a impressão de que parece que Deus estava demorando, parece que Deus não estava ouvindo, parece que Deus não iria se manifestar, mas aquela era a impressão que Davi tinha, porque estava vivendo uma situação que vinha perdurando um bom tempo, até que Davi realmente manteve a fé e venceu. Mas naquele momento de desespero, de aflição, tendo aquela sensação de que aquilo não queria cessar, nunca seria resolvido, Davi escreveu o Salmo de número 13, que diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Porque você sabe, quando a pessoa vive uma situação ruim, uma situação adversa, um problema, uma aflição, e sabe, o tempo vai passando, os anos vão passando, e a pessoa vai vivendo aquela situação, chega uma hora que muitas das vezes a pessoa desacredita que possa sair daquela situação. Chega uma hora que parece que aquilo nunca vai acabar, nunca vai haver solução, nunca vai haver uma transformação. Mas tudo isso, né, é o desespero, as dúvidas, o desânimo, todo esse tipo esses pensamentos são produzidos, ou eles vêm como consequência do desânimo, da incredulidade, né, do desespero da pessoa, porque Deus, na realidade, ele não se atrasa, como também não se adianta, ele faz sempre tudo no momento certo. Mas esse momento certo, quando a pessoa se volta para Ele, é bom que se diga isso, né? Porque há pessoas que não se voltam para Deus, e elas ficam esperando que Deus se manifeste na vida delas, elas ficam esperando que Deus faça aquilo que elas estão necessitando. Não, Deus age quando nós também nos voltamos para Ele. Então, Davi disse: até quando, Senhor, se erguerá contra mim o inimigo? E disse: atenta-te para mim. Ele fez uma oração de fé. Ele disse: atenta-te para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma ao sono da morte,
para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Mas houve um despertamento de fé por parte de Davi, e ele disse assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você veja que o desespero, o medo, as dúvidas, o desânimo, leva a pessoa, leva o ser humano a pensar que Deus se esqueceu dele, que Deus não quer ouvir, que Deus não se preocupa, não se interessa, não se importa com o sofrimento dele. Mas a partir do momento que a pessoa direciona o seu coração para Deus, para as promessas de Deus, e passa a viver a fé, passa a confiar em Deus, ela tem uma outra compreensão das coisas. Davi, por um determinado momento, ele falou como se Deus não estivesse importando, ouvindo, querendo ajudar, querendo livrar. Mas chegou um momento que Davi, podemos dizer, ele voltou, a viver a fé. E ele disse: no tocante a mim, eu confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quer dizer, quando ele mostrou a fé, quando ele manifestou a sua fé, ele entendeu que Deus iria também se manifestar, iria abençoar, e Deus iria continuar fazendo bem. Eu quero fazer um convite a você que me assiste, a você que diz: eu estou vivendo uma determinada situação, um determinado problema que vem se arrastando na minha vida há muitos anos. Eu estou, quem sabe você está aí alcoolizado, escravizado pelo álcool, você se tornou um alcoólatra. Ou quem sabe o seu marido, a sua esposa, o seu filho, você convive com alguém que está se consumindo no alcoolismo, no vício das drogas. Ou quem sabe o seu casamento está dividido, esfriando, ou esfriou, e durante anos e anos você vem arrastando o seu casamento. Quem sabe você está numa decadência financeira, econômica, profissional, há muitos anos, miséria, fracasso, tudo dando errado. Você vê os anos se passando e você não consegue sair daquela situação. Quem sabe você está aí com uma doença que ninguém, os médicos não podem curar, a medicina, os recursos da medicina não podem resolver, e você está aí nessa situação há muito tempo. Eu quero dizer a você que Deus é Deus para transformar qualquer situação. Não há para Ele nada impossível, não há nada grande, não há nada que Ele não possa fazer. Agora, é preciso, é necessário também que a pessoa se volte para Ele, dê um passo de fé. Quem sabe hoje você está aí pensando: essa situação nunca vai acabar, não vai mudar, não vai haver solução, eu tenho que arrastar esse problema aí durante toda a minha vida. Porque você está desanimado, desacreditado, com medo, você está abatido, você está desacreditado. Mas no momento que você depositar a sua fé nas promessas de Deus e buscá-lo de todo o coração, Deus ele vai fazer, a fé em Deus vai fazer você entender que é possível vencer, que o choro, como diz a Bíblia, pode durar toda a noite, mas pelo amanhã vem a alegria. Esse amanhã se refere ao momento que nós nos voltamos para Deus. O choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. No momento que a pessoa decide: eu vou buscar a Deus, eu vou confiar em Deus, como disse Davi, ele disse: no tocante a mim, confio na tua graça,
regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi, ele reafirmou a sua fé, a sua confiança em Deus, e chegou um momento que ele disse: eu cantarei ao Senhor, porquanto o Senhor me tem feito muito bem. Então, Deus quer sempre abençoar, Deus quer o melhor, Deus não tem prazer na destruição, no sofrimento de ninguém. Ele é glorificado quando o ser humano é livre, é transformado, é abençoado. Neste domingo agora, às 9 horas da manhã, nós teríamos a reunião principal, depois às 7 horas da noite, e além de orarmos para que as pessoas tenham as suas experiências com Deus, nós vamos realizar essa oração em favor das pessoas que estão vivendo um determinado problema que vem se arrastando há muito tempo na vida, e você evidentemente quer uma solução, você quer que Deus venha livrar você dessa situação. Nós vamos orar em seu favor. Nosso endereço é Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco. Avenida República, 4729, bairro Castelo Branco. Nós vamos realizar uma oração. Você pode inclusive levar um pedido de oração para que possamos colocar também no altar e orarmos. Às 9 da manhã, reunião principal, depois às 7 horas da noite. Avenida República, 4729, bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Nós temos na igreja um amplo estacionamento, e as pessoas que vão com crianças pequenas, nós temos a escolinha onde as crianças ficam durante o culto e também são abençoadas. Vamos a um intervalo agora e depois vamos assistir a segunda parte do testemunho da Dona Lúcia. Ela vai falar um pouco do que Deus fez, tem feito na vida dela. E daqui a pouquinho o momento da oração. Todo mundo virou as costas, todo mundo sumiu. Até a própria família. Sumiram, me abandonaram, todos sumiram e me abandonaram. Ficou numa situação crítica. Fiquei numa situação crítica. Ficou eu, meu marido, minhas filhas, ele. E a única que nunca me abandonou foi minha mãe. Que eu até fico emocionado de contar isso hoje, porque de tanta coisa que eu passei, eu só tinha minha mãe do meu lado. A única pessoa que ficou para dar um apoio. Que ficou para dar um apoio para mim era minha mãe. Porque pai eu já não tenho faz muitos anos, meu pai faleceu. E a gente foi, e eu procurando, e eu lutando, procurando uma saída. Mas no fundo, eu tinha certeza que um dia eu ia sair dessa situação. Eu nunca deixei de lutar, eu nunca deixei. Todo mundo falava que meu filho era um caso perdido, que estava perdido, estava no fundo do poço, estava isso, estava que o filho do meu filho ia ser numa cova, num hospital, com um tiro, ia ser morto. Todo mundo só me falava isso. Todo mundo fugia e só me falava isso. Quer dizer, quando a senhora chegou na igreja, chegou trazendo tudo isso. Tudo isso. Cheguei trazendo tudo isso. Tudo isso. E o filho passando... Quanto tempo a senhora viveu essa situação aí? Olha, bispo, foram mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos, porque ele começou novinho, né? Então, foram mais de 15 anos que ele ficou nessa vida de droga. Aí a senhora começou, né, nessa época, começou a perseverar, orar, lutar, buscar a Deus. Aí eu comecei a perseverar, lutar, buscar a Deus, porque aí eu fui para uma igreja, para a igreja do Senhor, que o Senhor veio para cá, uma igreja idônea. Aí eu aprendi a orar, a buscar mesmo, com sinceridade. Aí as coisas foram mudando. Gradativamente foi mudando. Assim, Deus foi pondo a mão. E eu nem, para falar a verdade, bispo, eu nem fui me dando conta da transformação. A coisa foi mudando, foi melhorando, assim, foi se transformando. Que assim, eu nem vi assim a transformação. Foi uma coisa assim que Deus fez, que foi mudando assim, que quando eu percebi, eu dei por mim, aquela situação... Já estava para trás. Já estava para trás, já estava passando.
Agora, quem assiste falando assim, parece assim que foi simples, mas não foi simples. Teve que haver uma luta, né? Uma perseverança. Não foi simples, não. Foi uma luta muito grande, uma perseverança minha, das minhas filhas, que o meu marido, ele desanimou, se lavou as mãos, ele não queria saber, porque ele ficava muito nervoso, ele não conseguia, ele não tinha domínio da situação, então ele ficava muito envergonhado, porque nós fomos humilhados, uma cidade inteira, bispo. Uma cidade inteira nós fomos humilhados, deixados de lado, abandonados, os amigos dele também abandonaram ele, quer dizer, todo mundo mesmo abandonou. E ele, então, ele não tinha forças para lutar. Ele desanimou. Ele não tinha forças para lutar. Foi eu e minhas filhas, a gente ali buscando Deus, orando, perseverando. E teve muitas internações. Depois da primeira, teve muitas. Né? Teve internado em hospitais também, teve internado em hospital. Teve várias internações, saía, ficava bem, voltava, depois piorava. Voltava de novo, fugia do hospital, mas foi aquela... Inclusive nós já falamos, né, numa ocasião sobre isso. Uma pessoa dependente química, é claro, ela precisa muitas das vezes de uma internação, tratamento, tudo isso é importante, mas não é suficiente, né? Não é, só isso não é. Se não houver uma libertação mesmo, né? Não é suficiente. Isso a gente vê acontecer muito, né? É preciso fazer essa parte, né? Mas é preciso também buscar a Deus, porque por trás de tudo isso, evidentemente, existem forças malignas, né? Que se aproveitam da situação. Por muitas vezes o seu filho queria matar o pai, né? Queria matar o pai também queria matar ele. Porque os dois não podiam chegar perto, um não suportava o outro. O meu marido porque não aceitava essa situação, e ele porque tinha raiva do pai também por causa das drogas. Ele tinha o coração duro pelas drogas, ele não tinha dó de ninguém. Ele achava que o pai tinha que dar dinheiro para ele sustentar ele no vício, e o pai não dava. A gente não dava nada para ele, então ficava aquele conflito, aqueles desentendimentos em casa. Era de madrugada. Quantas vezes de madrugada eu precisava ligar na polícia, chamar a polícia para ele. Por causa das brigas. Das brigas, e ele chegava em casa também drogado, de madrugada. Ele queria dinheiro, eu não dava, não tinha. Aí ele ameaçava de fazer, de acontecer, ficava fazendo escândalo. Aí eu tinha que chamar a polícia. Aí ele via que eu chamava a polícia, ele corria, se escondia. Eu chamava a polícia para amenizar aquela situação. Ficava às vezes, eu lembro, a senhora dizia, pedia oração, às vezes ele ficava 1, 2 dias fora, sumia. Sumia assim, nunca ficou assim muito tempo, né? Porque essa droga faz a pessoa sumir, abandonar tudo e ficar meses, semanas, meses. Ele ficava um dia... Sumido. Ele ficava assim 1 dia, 2, assim, mas ele já voltava para casa. Né? Voltava, aí ele comia, dormia. Voltava como... parecendo um mendigo. Parecendo um mendigo, sujo, tudo, com fome. Aí ele tomava um banho, ele comia, ele dormia, descansava o corpo. Aí começava tudo de novo. Né? Teve uma vez que ele chegou em casa de madrugada, ele tinha saído de casa, tudo limpinho, bonitinho, arrumadinho. Ele estava com sapato novo, calça nova, camisa nova, uma roupa tudo novinha, tudo novo. Ele chegou em casa de madrugada só de cueca. É mesmo. Chegou em casa só de cueca. Trocou tudo pelas drogas. Trocou tudo, ainda com um corte aqui na testa, que ele tomou uma coronhada do traficante na favela. Porque ele queria mais droga e não tinha dinheiro. E o traficante então deu uma coronhada na testa dele, que ele tem uma cicatriz até hoje. Quer dizer, uma situação... Era uma situação gravíssima. Gravíssima mesmo, porque eu mesmo olhava para aquela situação, eu não via saída. E eu falava, Deus, mas o Senhor me deu esse filho para passar por tudo isso, então por que o Senhor me deu esse filho? Então o Senhor não me desse filho nenhum. Porque o Senhor me deu esse filho para passar só isso na vida, então o Senhor era bom que o Senhor não tivesse me dado nada. Desespero, tem hora que tomava conta. Desespero. Tinha horas que eu tinha vontade até de abandonar também, levar ele para um lugar, assim, um exemplo, né? Sei lá, uma ilha deserta, largar ele lá, abandonar e sumir e voltar para cá.
porque tão desesperada que eu vivia, porque eu não tinha o que fazer mais. Deus mudou tudo isso. Mas Deus mudou tudo, só Deus mesmo. Quer dizer, internação é bom, tratamento é bom, mas sem Deus nada funciona. Não dá, né? Não funciona nada sem Deus. Deus mudou tudo. Hoje a senhora, hoje não, já há um tempo a senhora já vem buscando e houve uma transformação, ele se libertou das drogas, graças a Deus. Ele se libertou. A convivência com o pai é outra. A convivência com o pai é outra. Hoje eles são dois amigos inseparáveis. Né? Hoje eles se abraçam o dia inteiro, eles se abraçam, se beijam o dia inteiro. Né? Parece que quem olha assim vê, mas nem imagina o que aconteceu entre aqueles dois. Deus abençoou o trabalho de vocês. Deus abençoou o trabalho, Deus foi abrindo as portas, Deus foi voltando aquela paz dentro de casa, dentro do lar. O meu casamento também foi renovado, porque o meu casamento também estava... Aquele tempo também, meu casamento também estava por um fio. Estava por um fio, porque quando acontece essas coisas... Nada dá certo dentro de casa, é só briga e desentendimento. A destruição para tudo que é lado. A destruição destrói, vem tudo de uma vez. Então, eu já não me entendia com meu marido, eu não me entendia com minhas filhas não se entendiam com o pai também, ninguém entendia ninguém. Uma casa dividida. Era uma casa dividida, porque no fundo, eu tinha dó do meu filho, no fundo eu sempre queria fazer alguma coisa por ele. Eu sempre fazia alguma coisa por ele. E o meu marido não fazia nada. E ele era contra eu fazer também. Ele não queria que eu fizesse. Ele ficava com raiva. Por exemplo, não queria nem que eu desse a comida para ele, um prato de comida. Quando ele estava nessa situação. Passou o diálogo e por ele passou o diálogo, jogava ele fora. Né? Jogava ele fora. Mas eu não conseguia fazer isso, que era meu filho. Eu falava, não, eu vou lutar até o fim. Eu vou parar de lutar o dia que eu morrer. O dia que eu morrer, então eu não vou poder, mas eu vou lutar. Mas valeu a pena, Deus honrou, valeu a pena, porque no fundo eu tinha aquela certeza que um dia Deus ia mudar a situação. Graças a Deus. E Deus mudou. Tá feliz, agora né? Agora eu tô feliz, contente, meu filho tá aí, para quem quiser ver, passar lá, ver meu filho trabalhando com vocês. Trabalhando, alegre, feliz. Abraço e beijo o pai o dia inteiro. E a minha família tá muito feliz. Graças a Deus. Então está aí o testemunho da dona Lúcia. Você, quem sabe, uma mãe ou um pai que está vivendo, né, uma situação dessa e quase que todos os dias, né, a pessoa tem a sensação de que aquilo nunca vai mudar, né? Tem a impressão de que não vai ter solução. Parece que nunca vai mudar, porque o problema é tão grande, é só quem passa mesmo para saber disso. Porque a gente contando assim, para a pessoa que nunca teve um caso desse na família, a pessoa não tem noção o que é isso aí. A pessoa não tem noção. Acha que é uma coisinha assim, que supera. A pessoa não tem noção o que é, não é assim. E às vezes interna o filho, gasta muito dinheiro, porque não tem facilidade para internar, às vezes gasta muito dinheiro, põe uma expectativa no tratamento, né? Aquela pessoa às vezes fica 2, 3, 5, 6 meses internada e daqui a pouco a família vê a pessoa voltando para a mesma situação. Então é só Deus mesmo, né? É só Deus. Para mudar a situação é só Deus. Não é como qualquer outra, né, Bill? Só Deus para mudar qualquer situação. Só Ele mesmo. Tá feliz, né? Agora eu tô graças feliz, a Deus. Contente. Obrigado pelo testemunho. Sonhei muito, viu, Bill? Sonhei muito com o dia de eu poder dar esse testemunho. Graças a Deus, e que o testemunho abençoe muitas pessoas. Obrigado pelo testemunho. Você que inclusive está aí passando por uma situação dessa. A dona Lúcia está sempre aqui na igreja, quarta, domingo, segunda-feira. Você, mãe, quem sabe pai que quiser conversar um pouco com ela, você pode encontrá-la aqui também na igreja. E eu tenho certeza que Deus é maior do que tudo que você possa estar enfrentando. Nós vamos a um intervalo, depois a gente volta com todos vocês. Bom, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. Já vamos já nos preparando aí para a oração, mas eu quero lembrar que no domingo, tanto às 9 da manhã, como também às 7 horas da noite, as duas reuniões
do Espírito Santo, direcionadas para a busca da presença de Deus, fortalecimento espiritual, encontro com Deus. Mas neste domingo faremos uma oração muito importante em favor das pessoas que estão vivendo um determinado problema que vem se arrastando aí durante muito tempo em suas vidas, e elas querem uma solução, uma saída. Nós vamos clamar a Deus por elas, às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Nós vamos agora nos preparar para a oração. Você acompanhou o testemunho da Dona Lúcia. Graças a Deus, Deus libertou o filho dela das drogas, abençoou, tem abençoado a família, enfim, a vida dela. E eu quero lembrar que Deus também é fiel e pode abençoar a sua vida, porque Ele é Deus. Nós vamos falar com Deus, é o momento da oração. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, em nome do Senhor Jesus, eu entro, Senhor, neste momento em oração e peço, meu Deus, em favor de todas as pessoas que estão participando deste programa. Eu peço para que o Espírito Santo venha fortalecer, levantar aquelas pessoas que se encontram desacreditadas, desanimadas, aquelas que estão arrastando, um problema durante anos, durante muito tempo na vida, vivendo uma determinada situação que vem causando sofrimento, angústia, aflição, e os tempos se passaram, têm passado, e aquela situação permanece, e elas ficaram desacreditadas, desanimadas, abatidas. Eu oro para que o Espírito Santo dê a essas pessoas forças, elas possam se levantar e te buscar, e que o Senhor abençoe as reuniões neste domingo, para que quando clamarmos para que elas tenham um encontro contigo, uma experiência contigo, elas sejam abençoadas e também obtenham vitórias e haja transformação. Em nome de Jesus, e os que creem digam graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa e fica aí o convite para que você procure a Igreja do Novo Nascimento neste domingo às 9 da manhã e às 7 horas da noite, Avenida República 4729. Lembre-se que em Deus nós sempre encontraremos uma saída. Que Deus abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, vá buscar a Deus e você não vai se arrepender de buscá-lo. Um grande abraço, Deus abençoe. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.